Fala pessoal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui vamos resolver uma questão da Olimpíada Ibero-Americana de Matemática, uma questão de geometria. É uma questão realmente muito bonita e que você não vai usar os principais princípios de pontos concíclicos para poder resolver ela. É uma questão que envolve potência de ponto e eixo radical na resolução. A resolução oficial é mais focada em potência de ponto, mas eu vou usar aqui uma solução minha e vou explicar para vocês o conceito de eixo radical. Então é o seguinte, a Olimpíada Ibero-Americana de Matemática é uma Olimpíada dos países da América, obviamente, e aí eu vi essa questão aqui num canal gringo resolvendo, mas faz tempo, faz uns 2 anos que ele resolveu, só que ele não resolveu dessa forma aqui, ele resolveu conforme o gabarito oficial. E é isso aí, galera. Bora lá pro vídeo. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, deixa o like. E é isso aí, eu peguei a questão. Bom, vamos lá. Ele fala um enunciado mó formal lá, né? Um enunciado mó formal. E aí, o que acontece? Eu, na verdade, traduzi o enunciado aqui pra vocês. E basicamente, o enunciado dizia assim: seja ABC um triângulo escaleno, e tem que ser escaleno por um motivo bem forte, assim, tem que ser um triângulo escaleno. E aí ele fala, seja ABC um triângulo escaleno, e o centro do incírculo desse triângulo, que seria o círculo tangente aos 3 lados do triângulo, seja I seu incentro, o centro do círculo, né, seria o incentro, e P, Q e R, os 3 pontos de tangência. Os 3 pontos de tangência desse triângulo. E aí, o que ele fala? Ele fala, ligue de A até R, que o R seria em relação ao lado BC, ligue de A até R, que corta a circunferência no ponto G, que corta a circunferência θ1, que seria o círculo, que seria o incírculo desse triângulo, que eu chamei de θ1 para facilitar. A gente chamou esse círculo de θ1, e aí ele corta ligando de A até R no ponto G. E aí ele também fala, ligue os pontos P e Q, e aí trace, né, como que eu posso dizer, trace de A até a reta AI, né, ligando de A até o centro desse círculo. Então ele ligou aqui, né, de A até I, e aí basicamente ele falou pra gente chamar de M o ponto que o A passa pela reta PQ. E aí eu denominei de S também o ponto que a reta AR corta a reta PQ. Isso vai ser um pouquinho interessante pra gente na minha resolução. Eu chamei esse ponto de S porque já tinha P, Q, R e S. Então, a gente já observa umas coisas do tipo assim, quando ele fala que isso daqui é o ponto M, quando a gente associa a ponto médio. E é exatamente isso, não é difícil perceber, se você já tem uma prática com problemas olímpicos, não é difícil de perceber que esse ponto M é o ponto médio da reta PQ. Então, na verdade, por que isso daqui é verdade? Porque observa que o triângulo APQ, o triângulo APQ, ele é o quê? Ele é isósceles. E se esse triângulo daqui é isósceles, a gente tem que provar isso, né? Por quê? Pelo teorema do bico, né? Não é difícil de perceber que aqui é tangente à circunferência e aqui também. Então, esse lado daqui é igual a esse. E aí também observa o seguinte, esse triângulo, o triângulo MAP, ele é congruente, o triângulo MAP, ele é congruente ao MAQ. Pelo caso L, um lado em comum deles, LL, a gente tem esse lado, e lembra que a gente ligando de A até I é a bissetriz do ângulo A, já que I também é o incentro desse triângulo. O incentro é o centro do círculo tangente aos 3 lados do triângulo e também é o encontro das bissetrizes. Essas são as 2 propriedades do incentro. A gente sabe que esse camarada é igual a esse daqui. Então, pelo caso LAL, na verdade, eu escrevi LAL. LAL, a gente sabe que esses 2 triângulos são idênticos. Então, bora lá. Deixa eu apagar aqui. Isso daqui é um fato que vai ser pouco importante, mas é legal de você notar no começo do exercício e que esse fato aqui faz parte da resolução oficial. E se você perceber também, esse carinha daqui, ele é 90 graus porque é a altura e mediana de um triângulo isósceles. Então, agora eu vou usar um pouco da caneta vermelha. E aí o que a gente vai fazer? Bom, perceba o seguinte,
enunciado diz que a gente tem que provar que os pontos G, M, I e R pertencem a uma mesma circunferência, isto é, eles são concíclicos. E eu desenhei aqui, eu desenhei o quadrilátero RIMG, aqui é o quadrilátero RIMG, e desenhei em preto, se você observar, a circunferência que passa por esses 4 pontos. E aí eu quero definir com vocês aqui um negócio muito interessante, eu vou até usar o preto. Peraí, cadê o outro preto? Cadê? Eu não tô achando a outra caneta preta, rapidinho. Ah, não tô achando, vou usar esse preto mesmo, dane-se. Mas beleza, vamos lá. Eu quis chamar essa circunferência, se ela existisse, de θ2. Então, eu queria definir uma coisinha com vocês chamada eixo radical. Eixo radical. E bom, o que é o eixo radical? O eixo radical de duas circunferências não é nada mais nada menos que o seguinte, a definição, né? Por definição dele, a definição matemática mesmo, é o lugar geométrico que se encontram os pontos que têm a mesma potência de ponto em relação às duas circunferências. Isso parece muito difícil, mas, na verdade, quando a gente tem duas circunferências que a gente chama de secantes uma com a outra, se a gente tem duas circunferências assim, e elas são secantes, isto é, elas se encontram em 2 pontos, o eixo radical dessas duas é basicamente a reta que passa por esses 2 pontos aqui, entendeu? Então, a reta que liga esses 2 pontos é o eixo radical dessas duas. E aí, por exemplo, se você tem duas circunferências, uma longe da outra, as duas têm, não necessariamente elas têm que ser iguais, tá? Pode ser mais ou menos assim, ó. Pode ser uma pequena e uma grande assim. Se elas estiverem uma longe da outra, também tem como determinar, só que aí é um pouquinho mais complicado, mas assim, ainda assim dá certo. A gente tem isso aqui, então o que a gente vai usar esse cara mesmo, essa propriedade aqui mesmo. E o que acontece? A potência de um ponto P, imagina que eu tenho um círculo, e eu tenho um ponto P no plano. Eu tenho um ponto P no plano. E aí, imagina que eu ligo esse ponto P até o círculo, certo? Imagina que eu ligo o ponto P de vários modos até o círculo. E isso provavelmente vocês veem no 9º ano. Eu ligo de vários modos até o círculo, sendo secante essa reta, passando por P sendo secante. Então vamos chamar aqui de A, B, C, D, E, F. E assim, por semelhança de triângulo, vocês podem tentar, deixar para casa, você que está aí, tentar pensar em como provar isso, mas por semelhança de triângulos, você vai conseguir perceber que PF, o segmento PF, vezes o segmento PE, o segmento PF vezes o segmento PE, ele é igual ao segmento PD vezes o segmento PC. E aí, isso daqui também é igual ao PB vezes PA. Esses segmentos são todos, essa multiplicação são todas iguais. E isso significa o seguinte, que vamos chamar esse círculo aqui, por exemplo, de, não sei. Vamos chamar esse círculo aqui o círculo alfa, tá? O círculo alfa. E a gente diz o seguinte, a gente escreve da seguinte forma: a potência do ponto P, pote do P, em relação à circunferência alfa, é igual ao quê? É igual a todos esses três produtos. Se a gente traçasse mais uma reta aqui, seria igual ao produto desses valores. Então vamos chamar que esses valores têm sempre uma constante K. E a potência do ponto P em relação a alfa é sempre este valor K. Certo? E aí o que acontece? Imagina que eu tenho aqui, no plano, eu tenho um outro círculo aqui, uma outra circunferência. Diferente dessa, certo? Diferente dessa primeira. E aí eu vou ligar também do P vários pontos para essa segunda circunferência. E aí vamos chamar essa circunferência aqui de beta. E a potência do ponto P em relação a essa circunferência também vai ser sempre igual. Mas, presta atenção. Se eu achar um outro ponto Q, digamos aqui, ó, um ponto Q no plano, esse exercício não tem nada a ver com esse desenho que eu estou fazendo. Se eu achar um outro ponto Q no plano, que tem o produto do... Por exemplo, se eu ligo na segunda circunferência aqui assim, ó.
se eu ligo várias vezes e também ligo na primeira, se eu achar um outro ponto Q no plano, se eu conseguir achar um outro ponto Q, tal que ele segue as seguintes características, que o produto dele é constante e é igual ao produto do P, percebam, o P é PB vezes PA, por exemplo, PB vezes PA. O Q vai ser, sei lá, QG vezes QH. Se eu achar um ponto Q, tal que PB vezes PA seja igual a QG vezes QH, e daí, né, eu vou fazer de azul mesmo. E daí eu pego esses dois pontos e ligo eles, pronto, a gente forma o eixo radical das duas circunferências, que é o lugar geométrico dos pontos. E aí uma propriedade interessante é que todos os pontos que estão aqui nessa reta seguem a mesma característica que o P e o Q. Que todos os pontos têm a mesma potência de ponto, então o produto deles é igual. E quando a gente tem duas circunferências secantes, quando a gente fala assim, quando a gente tem duas circunferências secantes, a gente chega aqui, o eixo radical delas é sempre essa reta aqui. E aí, para você provar isso, eu não vou deixar aqui, eu vou deixar para você pensar em casa, é que esse ponto e esse, eles sempre vão ter a mesma potência de ponto. Sempre, ligando as duas circunferências, sempre a mesma potência de ponto. Esses dois pontos aqui. E aí, ligando eles, formam o eixo radical. Então, basicamente, a gente tem isso. E eu queria só citar mais uma propriedade que não vai ser tão interessante pra gente, mas que é legal de vocês saberem sobre eixo radical. Bom, outra propriedade do eixo radical que é legal de saber é que, imagina que a gente tenha duas circunferências que sejam secantes. Que sejam tangentes. Num ponto que a gente vai chamar de T de tangente. A gente sabe, é conhecido na matemática, o eixo radical é a reta que passa pelo esse ponto tangente. Nossa, essa caneta está muito fraca, eu não sabia disso. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer de azul mesmo. Porque a caneta está mais fácil de pegar. Então a gente faz assim mesmo, a gente improvisa assim. E aí a gente tem esse ponto T e a reta que passa por esse ponto T. Tangente também, as duas circunferências. No ponto de encontro delas, é sempre o eixo radical dessas duas circunferências. Certo? Beleza? É mais ou menos isso que vocês tinham que saber sobre eixo radical. E agora, observa o seguinte. Observa, eu vou chamar de eixo radical, eu vou simplificar para ER, tá? Vou simplificar para ER. Então, ER é igual a eixo radical. Eixo radical. E aí, o ER sendo o eixo radical, qual que é o eixo radical, o ER, de θ1 e a suposta circunferência, se ela existisse, o enunciado pede pra gente provar, e θ2. Se você falou que é consequentemente a reta AR, ou a reta GR, ou a reta RS, você está certo. Por quê? No geral, se você olhar, o θ1 é essa circunferência aqui. A gente tem mais ou menos o caso do seguinte, eu vou até desenhar com as cores respectivas. A gente tem a θ1 aqui, ó, excluindo o desenho, né? A gente tem a θ1 aqui, e aí, como eu queria achar essa caneta preta desgraçada, cara. Que isso? Nossa, como eu queria achar. Porque é uma caneta que é diferente da normal, porque a normal tá acabando a tinta, entendeu? Então, achei. Graças a tudo, graças a Deus, a gente conseguiu achar, eu consegui achar, né? E aí, o seguinte, θ2, a gente tem que essa circunferência aqui, ela estaria mais ou menos aqui, ó. Então, ela é o quê? Como ela passa por dois pontos dessa circunferência θ1, ela é o quê? Essa θ2, ela é secante à circunferência θ1. E ela é secante em quais pontos? Ela é secante nos pontos G, que a gente já tinha denotado, e nos pontos R. Logo, a reta GR, que liga elas duas, é o eixo radical. Certo? E agora, perceba o seguinte. Vamos lá. Bom, para essa segunda circunferência existir, ela existe, essa circunferência, vamos lá de novo, eu quero que vocês entendam esse raciocínio, que é o que a gente vai usar para resolver a questão. A θ2 existe se e somente se, nossa, esse T também ficou ruim, hein? E somente se
Então ela existe, essa circunferência existe se, e somente se, o RG, a reta RG for eixo radical. Bom, vou explicar essa formação. Imagina que a reta EG, que a reta RG não seja eixo radical. Se ela não for eixo radical, quer dizer que essa circunferência θ2 não passa por esses 4 pontos. Vai ter que passar por um dos pontos, vai ter que passar por um ponto a menos. O RS pode ser, então, por exemplo, o RS pode ser o eixo radical. Só que aí, consequentemente, ela não passaria pelos pontos R, I, M e G. Vamos de novo aqui, ó. Ela existe se e somente se RG for eixo radical. O RG tem que ser eixo radical, porque se ele não for, vamos repetir, se ele não for, a circunferência aqui não vai passar por esses 4 pontos, que é o enunciado pede, que é o que o enunciado pede. Então, esse se e somente se, basicamente na matemática, a gente expressa esse cara assim, ó, da seguinte forma. Assim, ó, uma flechinha de ida e uma flechinha de volta. Então a gente sabe que ela existe se o RG for o eixo radical, a gente sabe disso. Que ela existe se o RG for o eixo radical. Só que, se o RG for o eixo radical, vamos lá, o raciocínio, ó. Se o RG for, vale a volta também, é isso que eu quis dizer. Vale a ida e vale a volta. Se o RG for o eixo radical, então essa circunferência existe. E é isso que eu vou provar para vocês. Basicamente, a gente tem que provar que o RG é o eixo radical dessas duas circunferências. Isto é, a gente tem que provar que pelo menos 2 pontos na reta RG têm a mesma potência de ponto em relação aos 2 círculos. E é o que a gente vai fazer agora, e isso é lindo, maravilhoso, ó, chuchuzinho. Vamos embora. Deixa eu apagar aqui, ó, pra não ficar feião, né, pô? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Cara, eu tava com uma vontade de gravar essa questão e faz um tempo que eu não posto vídeo. Provavelmente vai sair depois desse vídeo as resoluções da ONU de 2020 que eu já gravei. Deu mais de 50 minutos, mas foi um vídeo para cada, então vamos lá. Basicamente é o seguinte, vamos analisar quais pontos, perceba, olha aqui comigo, ó, quais pontos estão na reta RG, lembrando que a reta é infinita. Quais pontos que sejam notáveis pra gente, não pode ser um ponto lá na PQP, tem que ser um ponto que está aqui nessa reta. Quais pontos que são notáveis pra gente estão na reta RG, tirando o RG, porque não vai ser de grande uso pra gente. Se você falou o ponto S e o ponto A, claramente você acertou. Então o que a gente vai analisar? Bora lá. Vamos analisar primeiro a potência do ponto A em relação a θ1. E a gente vai provar, saiu aqui, e a gente vai provar que a potência do ponto A em relação a θ1 é igual à potência do ponto A em relação a θ2. E aí, logo em seguida, a gente vai provar que a potência do ponto S em relação a θ1 é igual à potência do ponto S em relação a θ2. Certo? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo beleza, né? Espero que vocês tenham entendido até aqui. E agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Potência do ponto A em relação a θ1, potência do ponto A em relação a θ2. A gente tem que pensar nisso. Mas antes, eu vou comentar com vocês uma outra coisa. Eu comentei com vocês já que a gente vai falar um pouco de... Meu Deus, o verde não tá pegando muito. Desculpa, galera. Minhas canetas eu preciso trocar, né? A gente vai comentar sobre a potência de ponto. Potência de ponto. Então, vamos lá, ó. A gente sabe que se a gente tem um círculo e um ponto qualquer no plano, vamos chamar um ponto Z no plano, a gente sabe que, imagina que ele passe pelos pontos P e Q. A gente sabe que a potência, vamos chamar essa circunferência de θ1. A gente sabe que a potência de Z em relação a θ1 é igual a quanto? É igual a ZP vezes ZQ. Certo? A gente sabe disso. Isso daqui é o básico que eu falei pra vocês. Agora, vocês já pararam pra pensar? E se a gente tivesse
um ponto, vamos chamar isso aqui de θ1, θ2, vai, um outro círculo. Se a gente tivesse um ponto dentro, sem ser o centro, tá? O centro está aqui. Se a gente tivesse um ponto S dentro, se a gente tivesse um ponto S dentro de θ2. E aí, galera, o que a gente faria? Bom, a gente teria que traçar assim, qualquer reta, tá? Qualquer reta. Como que a gente calcula a potência do ponto S em relação a θ2? Basicamente, vocês sabem o seguinte, vamos chamar esses pontos aqui, por exemplo, de A, B, C e D. A, B, C e D. A gente sabe o seguinte, que a potência do ponto S em relação a θ2, ela é igual, eu vou falar isso para vocês como se fosse um lema, ela é igual ao seguinte, SC vezes SA. E a propriedade dela, a propriedade de um ponto que está aqui, é que todas as retas que passam por esse ponto e chegam na circunferência em determinado ponto P, vale o seguinte, em determinado outros dois pontos, a gente sabe que SC vezes SA é igual a SP vezes SB. Certo? SP vezes SB. A gente sabe dessa característica e é o que a gente vai usar nesse ponto S aqui. Bora então para SP, nossa, SD, desculpa. SD vezes SB. SD vezes SB. Eu falei P, mas é porque eu confundi isso aqui com P. Você vê como minha letra tá linda, né? E aí é o seguinte, bora lá então, depois de falar de potência de ponto. E eu nunca vi um vídeo do Brasil falando de potência de ponto, nunca vi mesmo. Tirando, tipo assim, explicando direitinho o que é potência de ponto. Bom, vamos lá. Explicando potência de ponto e eixo radical. Potência de ponto tem, mas não desse estilo aqui que eu tô falando, que é um estilo, uma abordagem mais olímpica. A gente vai ter o seguinte, olha que interessante aqui, ó. Vamos primeiro analisar esse carinha daqui. Então, vamos chamar de análise 1, vou chamar de I, e análise 2, I. Beleza, então vamos fazer primeiro a análise 1. Se eu precisar usar esse lado, é a análise 1, tá? Eu vou começar por aqui mesmo. Pra gente começar a fazer a análise 1, olha uma coisinha que a gente vai perceber. Qual que é a potência em relação a θ1 do ponto A? Então, olha θ1, é esse círculo aqui. Como que o A está ligado a esse círculo em pontos que a gente conhece? Ele está ligado da seguinte forma. Ele está ligado nos pontos P e Q, mas não são eles que a gente vai usar. E ele também está ligado nos pontos G e R. E é exatamente o que a gente vai usar. Então, AG vezes AR. Isso daqui é a potência do ponto A em relação à circunferência θ1. É AG vezes AR. E agora, eu pergunto para vocês novamente. Agora vamos analisar a potência do ponto A em relação a θ2. Então, vamos fazer a análise aqui, ó. Isso daqui é em relação a θ1, beleza? Agora vamos analisar em relação a θ2. E só lembrando, tem questões que envolvem, tipo assim, θn, a circunferência θn para você analisar a potência do ponto A em relação a elas. Então tem questão muito mais difícil que isso, tá? Só quis fazer um adendo aqui. E aí, então isso aqui é verdade para a circunferência 1. E observa que para a circunferência θ2 dá exatamente a mesma coisa, AG vezes AR. Por quê? Porque a circunferência θ2, eu não sei se vocês perceberam, mas ela passa pelo segmento RG. Deixa eu só ver se está pegando aqui a tela. Tá tranquilo. Ela passa pelo segmento RG. Então, perceba que, imagine, deixa eu desenhar aqui, né, certinho para vocês, como está a situação mais ou menos aqui. A gente tem esse círculo aqui, que eu desenhei só uma parte dele. E aí, nota o seguinte, nota que o A, ele vai passar, ele está passando, né, pelo ponto G, esse ponto aqui é o G, certo? E ele está passando pelo ponto R, eu só trouxe mais para baixo aqui, ó, pelo ponto R. Não vou apagar porque eu estou com preguiça. Mas, ele passa por esses dois pontos, logo, como ele é um ponto externo, em relação a θ2, a gente sabe que isso aqui é igual a AG vezes AR, certo? Em relação a θ2.
Beleza? Ixi, eu tô falando teta, mas eu acho que isso não é teta, acho que é gama. Ah, tudo bem, fala teta mesmo, deixa quieto. Eu só tô errando a letrinha que eu tô falando, tá bom? Então, vou apagar aqui, a gente acabou de provar o 1 que está correto, porque as potências de pontos são realmente iguais, então a gente acabou de provar que esse daqui está correto. E agora falta provar o 2. E aí, eu só desenhei aqui do lado para ajudar na explicação. Agora vamos lá para a parte 2. A gente tem isso daqui, ó. Parte 2 e parte 2. E bom, para provar a parte 2, vamos analisar a potência do ponto S em relação a θ1? Vamos, né? A potência do ponto S em relação a θ1. Qual que é a potência dele aqui, né? A potência de S em relação a θ1 era igual ao seguinte. A potência do ponto S em relação a θ1, que é a circunferência azul. Como ele está dentro da circunferência azul e ele também vai estar dentro da preta, a gente sabe também que PS vezes PQ, então a gente sabe que essa potência é PS vezes PQ, que também é SR vezes SG. Então, a gente sabe disso, certo? E deixa eu só ver uma coisinha aqui, rapidão. Tá tudo certo. E aí a gente sabe que isso, então, é RS vezes RG, e é o que a gente vai usar. Então, isso é RS vezes o RG. A gente sabe dessas duas coisas. E aí, se isso daqui é RS vezes o RG, a gente tem algumas coisinhas que vão acabar acontecendo aqui, né? Porque analisa a potência do ponto S em relação a θ2. Analisa. Você percebeu que o S também está no eixo radical dessas duas? E olha outra coisa que acontece. Por ele estar no eixo radical, que a gente vai acabar descobrindo, acontece que a potência do ponto S em relação a θ2 é a reta SG, porque está aqui, vezes a reta SR. E eu espero que você tenha entendido. E aí perceba que esse cara é exatamente igual a esse daqui. Então a gente acabou por provar esse outro cara. Provando esses dois carinhas que a gente queria, a gente liga, né? O ponto A. A gente liga o ponto A e o ponto S. E sabendo que o ponto S pertence, né? O ponto S tem que pertencer à reta AG, a continuação da reta AG, porque isso por definição do S, a gente sabe então que o eixo radical dessas duas é a reta S. Portanto, a circunferência é a reta AGSR. Então, o segmento, né, AGSR é o eixo radical. Então, quer dizer que existe uma circunferência que passa por esses 4 pontos. E é a mesma circunferência que passa por esses 4. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Falou!